Gênesis capítulo 2, versículo 1. Bem facinho hoje de encontrar, né? Na segunda folha da Bíblia praticamente. Gênesis 2, 1. Graças a Deus. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Só isso vamos ler hoje. Quer dizer, agora, né? Depois nós vamos ler outros. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Feche teus olhos mais um pouquinho. Querido Deus, querido Salvador, graças te damos, Senhor, por esta noite que podemos estar aqui na tua casa, na tua presença mais uma vez. Te agradeço por cada irmão que aqui está, Senhor. Te agradeço pela vida, pela saúde, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos fortalece. Obrigada, Senhor, pela salvação da nossa alma, que é o mais importante. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Tu és maravilhoso, Senhor. Te glorifico e agora peço a direção do teu Santo Espírito sobre esta palavra. Pai querido, fala conosco, nos ensina, nos ajude a compreender mais e mais a tua palavra, Senhor, a tua lei, os teus decretos. Senhor, fica conosco. Que eu desapareça por completo, mas que o Senhor cresça e apareça na minha vida, na nossa igreja. Que o teu povo, Senhor, te exalte, como o Senhor merece ser adorado. Pai querido, fica conosco, fala Espírito Santo, em nome de Jesus. Este culto é para ti, Senhor. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Vamos ver então o que temos para aprender hoje, né? Quem sabe você já saiba, mas a palavra do Senhor, sempre que é pregada, ela nos ensina uma coisa a mais. Então, sempre nós aprendemos de Deus. Então, olha só, aqui diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Por que eu escolhi esse versículo aqui para fazer a leitura inicial? Porque esse versículo aqui nos diz, nos afirma, que quem criou todas as coisas foi o Senhor Deus. Amém? Foi o Senhor Jesus que criou todas as coisas, porque Ele é Deus. Então todas as coisas foram criadas pelo Senhor, não existe nada que Deus não tenha criado na natureza, né? Deus criou o ser humano, Deus criou os anjos, Deus criou as plantas, os animais, tudo então foi Ele que criou. E como Deus criou todas as coisas, então a gente diz que Deus é Pai de todas as coisas. Amém? Vocês concordam comigo, irmãos? Amém? Mas veja só, algumas pessoas dizem que todos são filhos de Deus. E eu quero hoje te falar que nem todos são filhos de Deus. Apesar de ter sido criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Como assim, pastora? Se você acabou de ler que foi Deus que criou todas as coisas, né? Mas veja só, a palavra do Senhor nos ensina que filhos de Deus têm filhos por criação, como nós vimos aqui, né? E que também podemos ler em Colossenses 1,16, se você puder abrir a tua Bíblia aí, Colossenses 1,16, para nós confirmarmos o que eu estou te dizendo.
Colossenses 1,16 diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém, irmãos? Então, o que está nos dizendo aqui? Que Deus tem filhos por criação. E que esses filhos aqui, então, de Deus por criação, são anjos e homens. Quando fala aqui, de trono, as visíveis e as invisíveis, para nós, os anjos são invisíveis, né? É claro que eles existem na sua aparência, mas nós não enxergamos, então para nós é invisível. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Então aqui está falando do mundo espiritual. Deus criou anjos, arcanjos, serafins, querubins, né? Todo o exército de anjos, então Deus criou. Então são filhos de Deus por criação. Anjos e também homens. Quanto aos filhos de criação sendo homens, é o que vai ser o assunto da mensagem, e eu vou completar daqui a pouquinho. Aí Deus também tem filhos por eleição. O que é isso? Quando Deus elege alguém para um determinado propósito. Por exemplo, Deus elegeu os hebreus, a nação de Israel, para ser, então, o povo escolhido dele. Vamos ler. Êxodo 19. Eu gosto de ler para confirmar para você o que eu estou falando. Êxodo 19, do versículo 5 ao 7. Olha o que Deus está falando para a nação de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui Deus deu essa palavra para Moisés transmitir para o povo hebreu, ou seja, a nação de Israel. E Deus estava dizendo que tinha elegido eles para ser a sua nação, sacerdote. O que é isso? Quando Deus elegeu essa nação, quando Deus criou a nação de Israel, Ele fez essa nação para ser um sacerdote. A nação, falando de nação, sacerdote. Como assim? Porque essa nação seria a responsável por pregar a palavra do Senhor para as outras nações. Amém, irmãos? Então essa nação seria chamada de nação sacerdote, ou seja, seria o pastor de todas as nações. Israel seria a nação que iria pastorear ou ensinar todas as outras nações. E Deus ainda diz aqui uma coisa tão bonita, no versículo 5, ele diz assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. O que Deus estava dizendo com essa palavra aqui? Ele estava dizendo assim: olha, eu elegi vocês por meus filhos por eleição,
para ser a nação sacerdote. E se vocês me obedecerem, coisa que Israel não fez, né? Mas Deus estava dizendo, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. O que Deus estava dizendo isso? Vocês são especiais para mim. Vocês são só meus. Eu gosto de usar um exemplo assim que não tem nada a ver com o assunto, mas que te faz entender bem. Por exemplo, a não ser que tenha pessoas que têm esse costume, né? Mas eu não faço isso. Por exemplo, a tua escova de dente é só tua, não é? Pelo menos eu não costumo repartir a minha escova de dente com ninguém. Pode ser que alguém tenha esse costume. Mas é isso, eu falei isso para você entender o seguinte, propriedade particular, é só meu. Só meu. Eu só sou o dono daquilo ali. Ficou entendido, irmãos? O exemplo não tem muita coisa a ver aqui com o que nós estamos falando. Mas é um exemplo para você entender que Deus tinha elegido a nação de Israel para ser especialmente dele. Ele não ia repartir essa nação com ninguém. Então eles tinham sido elegidos como filhos especiais para ensinar a respeito de Deus para os outros países, para as outras nações. Então era propriedade peculiar de Deus, só de Deus, de mais ninguém. Ficou entendido? Amém? Então esse é filhos por eleição. E ainda tem filhos de Deus por adoção. Olha só. Eu quero que você vá acompanhando aí, ó. Tem filhos de Deus por criação, por eleição, e agora vamos ver o que é por adoção. Romanos 8, 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Nos diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Já falei para vocês que a palavra Abba, em aramaico significa pai. Então veja só, filhos por adoção. Quem são os filhos por adoção? Já vamos estar explicando mais um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu te explicar outra coisa que daí eu volto aqui. Mas aqui, ó. Então nós podemos ver que Deus, como Ele criou todas as coisas, Ele tem filhos. Eu vivo falando aqui que Deus não tem netos. Já me ouviram falar isso, né, irmãos? Deus não tem neto. Deus tem filhos. Porque não adianta uma pessoa dizer, eu vou ser salvo porque meu pai é um salvo, minha mãe é um salvo, eu vou ser salvo. Não, Deus não tem neto. Deus tem filhos. Então veja só, Deus tem filhos por criação, por eleição e por adoção. E aí o que a gente ouve muito falar por aí, né, no mundo é, todos são filhos de Deus. Você já ouviu falar assim? Já, né? Todos são filhos de Deus. E não é verdade. Nem todos são filhos de Deus. Por quê? Veja só. Para ser filho de Deus, primeiro Deus criou o homem, Adão, né? Filho de Deus, por criação. Mas Adão pecou. Quando Adão pecou, então toda a raça humana foi separada de Deus, né? Pecando. Todos nascem já com pecado. Então, somos pecadores, deixamos de ser aquela imagem e semelhança que Adão tinha antes do pecado, né? A respeito de Deus, não perdemos toda a imagem e semelhança de Deus, não. Mas uma boa parte foi perdida pelo pecado. Então, os filhos de criação passaram
vamos dizer assim, a ser filhos de adoção. Que eu disse que eu já ia voltar a falar. Por quê? Porque o pecado separa o ser humano de Deus. Então, aquele que era filho por criação, que era Adão, pecou e fez com que toda a raça humana já não fosse mais filho de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus por adoção, porque aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Então, nós fomos adotados em Jesus. Amém? E o detalhe aqui, então, como assim, pastora? Mas mesmo que o homem já nasça com pecado, né? Porque todo ser humano é pecador, mas ainda foi Deus que criou. Claro que foi. Somos criados de Deus. Mas aí tem um detalhe. Uma pessoa que é criada por Deus é sua criatura. Então, todos são criaturas de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus. Amém? Criatura de Deus. Como que então nós voltamos a nos tornar filhos de Deus? Através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Quando Ele morreu por nós, então, Ele nos uniu novamente ao Pai. E aí, então, o nosso pecado, né, pelo sangue de Jesus, é apagado. Mas, com um detalhe, para aquele que aceita Jesus como Salvador. Aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, continua sendo criaturas de Deus. São criados por Deus, mas não são filhos de Deus. Então, algumas pessoas, né, quando ouvem a gente falar isso, porque alguns perguntam e daí não gostam da resposta. Ah, mas todos são filhos de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus é só quem já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Amém? Entendido até aqui, né, irmãos? Então, veja só. Algumas pessoas dizem de nós, daí, quando nós falamos, porque somos filhos de Deus porque aceitamos Jesus como Salvador. Aí acham que a gente é orgulhoso, que quer ser melhor do que os outros, né? Vocês crentes, vou usar a palavra crente porque é o que eles falam. Vocês crentes são tudo convencido, acham que vocês são diferentes, acham que vocês são melhor. Mas não é que nós achamos que nós somos melhor. É que quando aceitamos a Jesus como Salvador, continuamos sendo criaturas de Deus, sim, pelo fato de que fomos criados por Deus. Mas nós passamos a ser filhos de Deus, porque aceitamos o sacrifício de Jesus que Ele fez por nós na cruz. Então essa é a vantagem que nós temos. E aí as pessoas nos chamam, né, de orgulhosos, de metidos. Eu já ouvi essa palavra algumas vezes, vocês são metidos, né, se acham o tal. Mas Deus nos deu esse privilégio, amém, graças a Deus. E quem quer ser metido também é só vir que Jesus aceita. Não é verdade? Então, somos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos Jesus como Salvador, porque nos tornamos filhos por adoção. Quer dizer, Jesus nos conduziu novamente ao Pai porque o nosso pecado tinha nos separado. Então, Ele nos uniu. Em Jesus, então, somos filhos de Deus. Mas eu quero falar para você a respeito de outros filhos que a Bíblia menciona. Então já entendemos isso aqui, que todos são criaturas de Deus, porque todos foram criados por Deus, mas que nem todos são filhos de Deus. Aquela pessoa que ainda está lá no mundo, que não aceitou Jesus, ele ou ela não é filho de Deus. E não é nós que queremos impor isso, é a palavra do Senhor que nos diz, é Deus que nos diz isso, né? Quer ver? Vamos ler aí João 1,12. Evangelho de João 1,12. Diz assim:
Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Então aqui está claramente, falando isso, que a todos que receberem Jesus, porque aqui, João estava falando da encarnação do Verbo. O capítulo é sobre a encarnação do Verbo. Quem é o Verbo? É Jesus. Jesus é o Verbo. Ele é a palavra que estava com Deus e o Verbo era Deus. Então aqui está falando de Jesus. Então João disse assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem em Jesus, que aceitaram Ele como Salvador, são filhos de Deus. Aqueles que não aceitaram ainda são criaturas, porque lemos que Deus criou todas as coisas nos céus e na terra. Então, ainda são criaturas. E essa verdade, irmãos, a respeito de ser filho de Deus, ela é uma das grandes revelações do Novo Testamento. Uma das coisas que o Novo Testamento ensina é isso: quem aceitar Jesus é filho de Deus. Por quê? Porque esse ensinamento não tinha no Velho Testamento. No Velho Testamento era chamado de povo de Deus, de filho de Deus para os anjos, de filho de Deus, foi chamado também para Adão, mas não tinha ainda o conceito de ser filho de Deus em Jesus, porque Jesus ainda não tinha vindo no Antigo Testamento. Então, esse ensinamento a respeito de nós nos tornarmos filhos de Deus está no Novo Testamento. E é uma das grandes revelações do Novo Testamento, que quem aceita Jesus tem o privilégio da salvação e é feito filho de Deus. Como filho de Deus, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. O que é que quer dizer isso? Somos herdeiros de tudo que o Pai tem e co-herdeiros em Cristo, ou seja, porque em Cristo nós fomos recebidos. Então, co-herdeiros juntos com Cristo. Co-herdeiros quer dizer junto. Então, somos junto com Jesus, nós somos herdeiros de tudo que Ele tem. Então, é nosso também. Amém? Por isso nós temos o quê? Enquanto estamos aqui nessa vida, temos a alegria, temos a paz que excede todo entendimento, podemos estar cheios de problema, mas temos paz, temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo, isso aqui está escrito em Gálatas 4:6, eu não vou ler, mas você pode conferir depois. Gálatas 4:6 diz que uma das tarefas do Espírito Santo é criar em nós a certeza de filiação. Então, o Espírito Santo nos dá a certeza que nós somos filhos de Deus. Tá? Gálatas 4:6. Então, por isso, nós somos diferentes. Mas esse diferente não deve ser um motivo para criar em nós orgulho próprio. Nós devemos nos orgulhar em Jesus, quer dizer, porque Jesus teve misericórdia de mim, eu me tornei filho de Deus. Mas não dizer, eu sou melhor do que os outros, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Em Jesus nós temos esse privilégio. Então nós somos melhores? Espiritualmente falando, sim. Mas diante de Deus somos todos iguais. Porque se a pessoa que está lá fora, que ainda é somente uma criatura, aceitar Jesus, imediatamente, no mesmo instante, ela se torna filho. Então ninguém é melhor do que ninguém. Mas tem essa diferença de ser só criatura e de ser filho de Deus. Amém? Agora então vamos ver quais são os outros filhos que a Bíblia nos fala. Tá, então, repetir, filhos por criação, por eleição e por adoção. Agora, a Bíblia cita outros filhos que nós podemos ver em Efésios.
capítulo 2, versículo 1 e 2, que nos diz o seguinte, Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só, filhos da desobediência. Então nós somos filhos de Deus e tem as criaturas de Deus. Mas a Bíblia nos fala de um tipo de filhos aqui, que são filhos da desobediência. O que são esses filhos da desobediência? Paulo começou falando ali, ó, que antes nós estávamos, né, nos nossos delitos e pecados, e que nós também éramos filhos da desobediência. Mas que agora não somos mais, é o que ele está explicando aqui nesse capítulo. Mas então ele diz, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós sabemos que quem está dirigindo, vamos dizer assim, esse sistema mundano é Satanás, né? O mundo em si é de Deus, foi Deus que criou. Mas o sistema do mundo, o pecado, as blasfêmias, tudo isso que desagrada a Deus é dominado por Satanás. Vai chegar o fim disso? Vai. Quando Deus fizer, né, todas as coisas se cumprirem, e aí o julgamento final, Deus vai pôr fim nessa autoridade que Satanás tem no mundo, que foi entregue para ele através de Adão, do pecado. Mas então aqui diz, ó, que esse espírito da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, então, são as pessoas que vivem desobedecendo. Como assim, pastora? Tá, pode ser uma criatura de Deus, aquele que ainda não aceitou Jesus? Sim, esses são. Mas nós podemos entender também que tem aqueles que já foram tornados filhos de Deus, mas que vivem desobedecendo a Deus. Então são filhos da desobediência. Filhos da desobediência, que deixam com que o inimigo dirija as suas vidas ao invés de pedir que o Pai e o Espírito Santo os domine. Então existe isso, meus irmãos. Olha só, as criaturas vivem, as criaturas de Deus, né? Os homens, as mulheres que ainda não aceitaram Jesus, vivem na desobediência. São filhos da desobediência. Mas quantos que se dizem que já aceitaram Jesus, que continuam ainda desobedecendo? Então, pelo que a Bíblia nos ensina, nós também podemos dizer que essas pessoas são filhos da desobediência. Quer dizer, era para ser chamado filhos de Deus, porque já conhecem a palavra, já conhecem o Evangelho, já conhecem, mas vivem desobedecendo. Então, são chamados filhos da desobediência. Como é que está a nossa vida? Nós somos filhos de Deus legítimos através de Jesus? Ou estamos nos tornando filhos da desobediência? Porque as pessoas sabem que é errado muitas vezes mentir, mas mente. Está desobedecendo a Deus. Sabe que é errado roubar, mas rouba. Está desobedecendo a Deus. Sabe que é errado, o que eu vou dizer agora? Destruir seu próprio corpo, né? Com drogas, com vícios. Está desobedecendo a Deus, porque sabe que Deus condena isso. Porque Deus disse, ai daquele que destrói o templo do Espírito Santo. E nós somos o templo do Espírito Santo. Então as pessoas sabem, mas muitas vezes vivem fazendo, mesmo sabendo que está errado. Então podemos chamar essas pessoas também de filhos da desobediência.
Mas eu quero que você entenda bem, os filhos da desobediência, na realidade, são aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Mas aquele que já aceitou e não obedece, também pode ser chamado assim. E aí, não está sendo de acordo com a vontade de Deus, não está sendo filho legítimo de Deus. Né? Ficou entendido? Amém? Então esse aqui é o outro tipo de filhos, né? Que a Bíblia nos fala. Filhos da desobediência. Agora também, a Bíblia nos fala a respeito de filhos da ira. Ira. Efésios, o mesmo capítulo, versículo 3. Efésios 2, 3. O mesmo capítulo que nós estávamos lendo. Que continua dizendo assim, ó. Entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Então, o que que a Bíblia está falando aqui? Que além dos filhos da desobediência, existe também os filhos da ira. Por quê? Porque os filhos da desobediência conhecem muitas vezes a palavra, mas não obedecem. E outras vezes não conhecem, né? Como só sendo criatura de Deus. Mas os filhos da ira são aquelas pessoas que são alvos da ira de Deus. Porque as pessoas dizem assim, Deus é amor. E realmente Deus é amor. Como eu preguei aqui terça-feira passada, Deus não é só amor, Ele é um amor. Quer dizer, Ele é querido, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é pai, né? Ele quer estar com os seus filhos. Então Ele é uma pessoa, porque Deus é uma pessoa, espírito, mas pessoal. Então Ele quer estar em contato com os seus filhos. Mas tem aqueles que vivem desobedecendo. E tem aqueles que são alvos da ira de Deus. Por quê? Porque Deus, além de ser amor, Ele também é justiça. Então chega o momento que a taça de Deus se enche. E Deus manda justiça. Deus manda alguma coisa para o ser humano, para que a sua justiça seja feita, e aí entra a ira. Então Deus se ira? Sim. Deus fica bravo? Fica. Deus fica quando a taça enche. Por exemplo, uma pessoa que não quer se arrepender, vai pecando, 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 pecando. Cada vez que peca, né, vai enchendo, como se fosse, isso aqui fosse um copo, ó, essa garrafinha fosse um copo. O pecado vai enchendo, 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 até que vai transbordar. Quando transborda esse copo, né, da quantidade de pecados na vida da pessoa, a ira do Senhor opera. Porque Deus vai dando tempo para a pessoa se converter, se arrepender, mudar de vida, ser filho legítimo, e a pessoa muitas vezes não quer e não muda. Então, quando transborda, aí Deus faz justiça, vem a ira do Senhor. Então, Deus é ira, pastora? Também é. Ele é amor, mas Ele também se ira, porque Ele dá o tempo que for preciso para aquela pessoa. Mas se a pessoa não se converte, se a pessoa não muda, ou se a pessoa continua desobedecendo a Deus pelo fato de já conhecer a palavra e mesmo assim não quer obedecer, vai chegar o dia que a taça vai encher. E aí Deus vai mandar, né, a consequência do pecado daquela pessoa. Entendido, irmãos? Amém? Então, olha só, filhos da desobediência e filhos da ira. Mas a Bíblia também nos fala a respeito de filhos da luz. Vamos ler? 1 Tessalonicenses 5:5. 1 Tessalonicenses 5:5. Diz o seguinte: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite,
nem das trevas. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Que aquele que já é filho de Deus e que vive em obediência, é também conhecido como filho da luz. Por quê? Porque uma pessoa que é filho da luz, ela não precisa esconder as suas obras. Como assim? O que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa vive no seu dia a dia não é vergonhoso. Então, pode falar, pode contar, todo mundo pode ver, né? Porque não vai ter nada que o envergonhe. É uma pessoa correta diante de Deus. Tem pecado? Claro que tem. É um ser humano pecador. Mas é filho da luz, quer dizer, não precisa esconder as suas obras. Então, tudo que ela faz pode ser feito e deve ser feito na luz, ou seja, de dia, na claridade. Então, são chamados filhos da luz. Você tem sido um filho da luz, meu irmão? Filho legítimo de Deus, filhos da luz. Por quê? Porque não precisamos esconder nada do que fazemos. Quer dizer, não fazemos nada que venha sujar a nossa moral, que venha sujar a nossa pessoa, né, diante dos outros. Então é chamado de filhos da luz. Amém? Amém, irmãos? Essas máscaras, né, que dá... Ai, parece que tranca a boca da gente para falar. Ó, então filhos da luz. Agora também tem filhos das trevas. Efésios 5:8, voltamos lá para Efésios. Efésios 5:8. Diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então aqui está falando a respeito dos filhos da luz ainda, mas está dizendo que antes nós éramos trevas, e que ainda existem os filhos das trevas. Porque quando está falando aqui que tem filhos da luz e que antes nós éramos trevas, está indiretamente dizendo, filhos das trevas também existem. Amém? Entendido? Então, olha só, pois outrora erais trevas, nós éramos filhos das trevas. Antes de nós aceitarmos o Senhor Jesus, antes de nós conhecermos o Evangelho, antes de a gente se converter verdadeiramente, nós éramos trevas. Quer dizer, o que é isso? As obras não podem vir à luz porque são vergonhosas, muitas vezes abomináveis. Ah, pastora, mas eu não era assim. Então, que bom, graças a Deus, você era uma pessoa de boa índole, de bom caráter, amém. Mas, geralmente, quem está nas trevas, procura esconder as coisas que faz. Então, a Bíblia também chama de filhos da noite. Trevas, escuridão. Tudo que faz tem que ser escondido. Por quê? Porque não é bom exemplo. Porque não é boa coisa de se mostrar. Então, filhos das trevas. E as suas obras não podem vir à luz, porque senão a pessoa passa vergonha. E muitas vezes essas trevas, né, essas obras são abomináveis. Então existe muita gente assim. Cada um de nós tem os seus pecados. Nós temos pecados, nós pecamos. Mas tudo aquilo que a gente fizer, irmãos, temos que procurar fazer na luz, porque somos filhos da luz, somos filhos de Deus. Então não fazer coisas que se alguém ficar sabendo, vai nos envergonhar. Mas, pastora, mas eu sou pecadora. Tá, mas o teu pecado é aquele do dia a dia, que quando você vê, você falou alguma coisa que não devia, ou é uma coisa absurda, é uma coisa tenebrosa. Esses são filhos das trevas. Entenderam, irmãos, o que eu quis falar? Então, aqueles pecados, assim, né, que são tão terríveis. Porque existe, né, aquelas pessoas, por exemplo, quem procura roubar. Hoje, qualquer hora é hora para as pessoas roubarem, né? Se você deixar a janela da tua casa aberta, pode entrar lá alguém e roubar.
Mas geralmente é à noite, não é? Por quê? Porque é obra das trevas, é à noite. Então é à noite que as pessoas fazem as coisas escondidas. Por quê? Porque não dá de ser feito na luz, na claridade. Porque é vergonhoso e porque é errado. Então existem os filhos das trevas e existem os filhos da luz. E nós, como já aceitamos Jesus como Salvador, temos que ser filhos da luz. Amém? Por quê? Tem aquelas pessoas que estão dentro das igrejas e são filhos das trevas? Claro que tem. Porque não se converteram de verdade. Porque estão ali só de aparência. Porque estão ali apenas para fazer de conta, enganar a si mesmo achando que é um salvo e não é. Então são filhos das trevas, fazem tudo escondido. Ah, se o pastor ficar sabendo disso, não pode. Ah, se o irmão lá, se a irmã ficar sabendo, não pode ficar sabendo. Então são coisas que se fazem às escondidas. Então é filho das trevas. Amém? A Bíblia também nos fala de filhos da perdição. O que é isso? 2 Tessalonicenses 2:3. Fala assim, a Bíblia, 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, de quem que a Bíblia está falando aqui? Aqui nesse texto, a Bíblia está falando a respeito do anticristo, que será chamado, já é chamado de filho da perdição. O anticristo que já está no mundo, que já está com tudo preparado para assumir, como eu estou sempre falando para vocês, tudo já está prontinho para o sistema da nova era mundial assumir a autoridade do planeta, né, o mundo em si. Então o filho da perdição já está entre o povo, entre nós, no mundo. Ele já está por aí. Mas, aqui quando fala o filho da perdição, está se referindo ao anticristo, mas também Judas foi chamado de filho da perdição. Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então o Judas também foi considerado filho da perdição. E nós podemos entender o seguinte: aquele que está debaixo do sistema do anticristo, do espírito do anticristo, também pode ser chamado de filho de perdição, filho da perdição. Por quê? Porque está no mesmo espírito. Pessoas, né, que vivem fazendo coisas assim, terríveis, abomináveis, só para prejudicar os outros, também podem ser chamados de filhos da perdição, porque estão debaixo do sistema do anticristo, que ele é considerado filho da perdição, né? Então, filho da perdição é a outra forma de ser filho, mas não significa que seja filho de Deus, né? Então, o filho da perdição vive como um perdido, é um perdido. Não tem condições de ser salvo porque não se aproximou de Jesus, porque não se arrependeu dos seus pecados. É um perdido. Então, filhos da perdição, aqueles que vivem como perdidos, mesmo fazendo tudo quanto a sua carne, o seu desejo, o seu pecado quer, que vivem embaixo do sistema do anticristo. Quer dizer, quando eu falo sistema do anticristo, irmãos, porque o anticristo agora já está no mundo, né? Estamos nos últimos tempos, a nova ordem mundial já se revelou, está tudo prontinho para assumir, só falta Jesus vir buscar a igreja. No momento que Jesus nos tirar daqui, o anticristo vai se manifestar, mas ele já está aí, e já está tudo pronto para que isso aconteça. Só falta o arrebatamento da igreja. Então assim, mas o espírito do anticristo, que é o espírito de Satanás, ele já age desde antes, desde que Satanás caiu. Quando ele era anjo e caiu, então dali para frente, desde o Éden, tudo, já age o espírito do anticristo.
Então a pessoa que é perdida está debaixo desse sistema, debaixo dessas leis, debaixo dessas condições do inimigo. Então é chamado de filho da perdição. E por último aqui então, porque o nosso espaço lá de tempo também já se foi, tem ainda, falando agora diretamente do diabo, ó, filhos do diabo. João 8:44. João 8:44. Diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então aqui, veja só, Jesus estava falando a respeito daqueles que vivem mesmo para fazer a obra do diabo. São aquelas pessoas que não têm nada de Deus, então vivem de acordo com a vontade do diabo. Então nós somos filhos de Deus. Tem os filhos do diabo? Claro que tem. Aqueles que, como Jesus falou, ó, vós sois do diabo, que é vosso pai. Então, esses que são do diabo, ó, querem satisfazer os desejos do pai deles. Porque Jesus disse, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então a pessoa que é filha do diabo quer satisfazer os desejos do diabo. Entendido isso, irmãos? Ah, pastora, mas como que pode uma pessoa ser assim? Claro que tem, irmãos, tem muito disso no mundo. Gente que hoje já se declara, né, que serve a Satanás. Tem culto a Satanás, tem a igreja de Satanás, tem a Bíblia de Satanás. Não vou citar nomes aqui para evitar problemas, mas essa semana eu estava vendo algumas coisas sobre isso. Uma cantora famosa se manifestou publicamente que entregou a alma dela para o diabo e pronto. Quer dizer, eu não vou citar nomes, né? Depois, se você me perguntar, eu posso te falar em particular. Porque a gente não deve citar nomes. Mas isso é claro na internet. Se você procurar, você vai achar. Então, assim, ó, tem filhos do diabo? Muito. Pessoas que vendem a alma para ficar ricos, para conseguir sucesso, fama. Então fazem a vontade do diabo, como Jesus falou. O diabo é vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então fazem a vontade, né? Por que pessoas que eram praticamente miseráveis num dia, no outro dia estão trilionários? Porque fazem pacto. Porque abertamente falam que são de Satanás e o servem. Só que, para onde vai a alma dessa pessoa? Para o lago de fogo, para sofrer eternamente. Então, de que adiantou tanta riqueza no mundo para depois passar a eternidade sendo queimado, sofrendo, gemendo no lago de fogo, no inferno? Então não vale a pena. E as pessoas fazem isso, mas, né, vão ter as suas consequências, os seus castigos. Então por isso Deus dá liberdade para a pessoa fazer o que quiser da vida. Quer servir a Deus, Deus quer e recebe com amor e carinho. Mas não quer servir a Deus, Deus não obriga. Então a pessoa faz a sua escolha, a pessoa sabe o que quer fazer da sua vida. Mas então tem os filhos do diabo, né, como Jesus falou aqui em João 8:44. E também vamos ler 1 João 3:10. 1 João fica pertinho do Apocalipse. 1 João 3:10. Olha o que diz. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha só, aqui a palavra do Senhor ainda completa uma coisa muito séria.
ainda acrescenta mais uma coisa que é muito séria, que as pessoas não se ligam muitas vezes. O que é que Deus está falando aqui através de João? Que aqueles que são filhos de Deus, que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E que aquele que não pratica justiça não vem de Deus. Então, se não é de Deus, é do diabo. E ainda diz assim, ó, não pratica justiça, nem aquele que não ama seu irmão. Então, aquele que não ama o seu próximo, não ama o seu irmão, não ama o seu semelhante, o que é que nós podemos entender aqui? Que também é filho do diabo. Estão vendo que uma coisa é séria? Por que que nós temos que amar os outros? Ah, pastora, mas eu não concordo com o jeito que aquela pessoa vive. Total liberdade para você não concordar. Não precisamos concordar. Não precisamos concordar nem participar das obras dessas pessoas. Não devemos, mas temos que amar. Amar como? Amar a alma, ter misericórdia, orar por essa pessoa, falar de Jesus para essa pessoa. Amar, porque um dia nós também já fomos assim, longe de Jesus, né? Então, amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante. Porque quem não ama, aqui ficou bem claro, ó. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Então é do diabo. E nem aquele que não ama seu irmão. E as igrejas muitas vezes estão cheias de pessoas que dizem, sou de Jesus, estou esperando Jesus vir me buscar, mas tem certas pessoas que ele não consegue nem olhar. O que acontece daí? É Deus agindo na pessoa? Não, né? Claro que não. Porque diz que quem não ama a seu irmão não procede de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento. Por que que precisamos amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante? Porque nós procedemos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Porque Deus ama todos. Se uma pessoa que nunca acreditou que Deus existe, é ateu convicto, né? Mas um segundo antes de morrer, pede perdão a Deus e reconhece que Deus existe, Deus salva. Porque Deus quer salvar. Deus quer salvar todo ser humano. Mas, se a pessoa não se arrepende, Deus não tem como agir na vida dessa pessoa. Então nós temos que entender isso. Igrejas muitas vezes cheias de pessoas que acham que são salvas. Mas tem alguma coisa contra alguém, não consegue perdoar, não consegue esquecer. Evita de olhar para a pessoa. Quando está na frente da pessoa, abaixa o olho. Eu já falei aqui esses tempos. Isso a psicologia também diz, né? Mas eu não gosto muito de usar de psicologia, mas é uma coisa que também a ciência fala. Que se a pessoa não consegue te olhar diretamente nos olhos, é porque ela tem alguma coisa contra você. Se você olha para a pessoa, você pode nem concordar com a atitude da pessoa, mas você ama aquela alma, então você olha diretamente, né? Então a gente tem essa noção. Tenho que amar a alma. Não concordo com a atitude. Não vou fazer o que essa pessoa faz. Mas tenho que amar, porque eu procedo de Deus. Se Deus ama essa pessoa, por que eu, que sou pecador, não vou amar? Então, quem que vai ser arrebatado? Quem que vai subir quando Jesus vier? Aquele que realmente é filho de Deus. Aquele que procede de Deus. E para proceder de Deus tem que amar. Porque Deus é amor. Lembram que eu preguei terça passada? Deus é feito de amor. Então nós temos que nos corrigir. Então veja só, quem não aceitou Jesus é criatura de Deus. Quem já aceitou o Senhor Jesus como Salvador é filho de Deus. Mas, infelizmente, tem muitos que se acham filhos que estão na realidade sendo filhos do diabo. Infelizmente. Então nós temos que nos corrigir. Por isso que a palavra do Senhor nos alerta. E nós temos que estar
sempre, todos os dias, né? Nos convertendo, nos consertando. Pedro andava com Jesus, né, irmãos? E Jesus disse assim: Pedro, quando você se converter, apacente as minhas ovelhas. Jesus falou isso 3 vezes para Pedro, lembram? Quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Né? Nessa passagem aí. E Jesus disse: quando você se converter. Imagine só, Pedro estava com Jesus já fazia mais de 3 anos. Morando com Jesus, ouvindo os sermões de Jesus, vendo as curas. E Jesus ainda disse para Pedro: Pedro, quando você se converter. Então imagina nós. Temos que nos converter todos os dias. Converter é no sentido de consertar. Mudar aquilo que eu estou fazendo de errado. Eu vou fazer certo, porque Jesus está voltando e eu não quero perder o arrebatamento. Amém, irmãos? Ficou entendido então essa palavra? Filhos de Deus, criaturas de Deus e filhos do diabo. Existem esses tipos de pessoas. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Ficou esclarecido? De repente você tinha dúvidas sobre isso? Então agora você já entendeu e pode até falar para quem te perguntar, porque essa é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. Ah, todos são filhos de Deus? Não, nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, porque Deus criou. Amém?